discípulos: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que os desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guia de cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus, que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, então celebramos hoje Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. Santo Agostinho, junto com São Paulo e junto com São Tomás, são os 3 grandes doutores da Igreja, os 3 grandes pensadores da Igreja. Lógico que há outros que são proclamados doutores da Igreja, como Santo Irineu, como São Teresa d'Ávila, Santa Teresinha de Jesus, enfim, São João Crisóstomo. Mas os 3 grandes são Agostinho, primeiro Paulo, Agostinho e São Tomás. São Tomás, ele, apesar de ele ter uma linguagem teológica, filosófica altíssima e às vezes de difícil compreensão para nós, até padres, não só para o povo, porém ele é muito amado pelo povo. O amor que se tem a São Agostinho é devido à inquietação que ele passou. A inquietação que ele passou, as aflições que ele passou, o próprio caminho seu de conversão, a história sua com a sua mãe, se confundindo com a sua mãe, isso de alguma forma cala o nosso coração e faz com que a gente tenha laços com Santo Agostinho. Diferente do que muita gente pensa, não é? Até na munição do livrinho da liturgia diária foi colocado que ele escreveu a sua autobiografia, as confissões. Esse é um grande erro que as pessoas cometem, né? As confissões, ele tem elementos biográficos, mas ele não é um livro de biografia escrita por ele mesmo. Eu lembro uma vez que um padre orientou uma pessoa na sua direção, dizendo assim que, olha só, você quer saber mais da vida de Santo Agostinho, leia as confissões. Não, está errado. Eu lembro quando eu era criança também, uma vez eu cheguei com o Sr. Camilo, eu via falar tanto de Santo Agostinho, eu falei assim: eu queria ler esse livro aí, Santo Agostinho, né, pelas confissões, o senhor presta para mim. Mas senta aqui, moleque. Tem muito que leite para tomar ainda, né? Ele tem elementos biográficos, mas ele é um livro profundamente filosófico e teológico. Na primeira parte até que você vai bem, até que você percebe elementos, mas veja, o professor Joel, por exemplo, que já veio na nossa paróquia, ele dedica a vida dele para estudar Santo Agostinho, de modo especial as confissões. Então, você que queira saber da vida dele, é preferível você comprar um livro de alguém que escreveu sobre ele. E aí essa pessoa vai colocar elementos de toda a obra de Santo Agostinho. Depois, no segundo momento, aí sim se debruça as confissões. Mas, veja, nas confissões tem partes ali que de fato é igual essa imagem dele aí.
Tem partes que quando você lê, parece que o coração dele está pegando fogo, de amor por Jesus. Ele conta as atrapalhadas que ele fez, ele conta a intercessão da sua mãe. Ontem o padre à noite, na missa da noite, o padre falou das mães, e falei das frases que Santo Agostinho falava da mãe dele. Mas você lê ali, você vê o coração profundamente inquieto e profundamente aflito. Um coração que luta contra Deus. Quando o padre não vai falar aqui da história dele hoje, mas quando você vê a história dele e vê os relatos dele, começa a entender os relatos dele, você percebe que no fundo ele não queria se converter. No fundo começa uma luta dele com Deus, porque ele tem que perder muito o nome dele, o estudo, a busca de fama, a bagunça que ele fazia, depois uma mulher que ele arrumou, uma concubina que ele arrumou. Ele tinha muito a perder. Então começa uma luta, ele começa a travar uma luta. Deus vai dando sinais, Ambrósio, Mônica, os seus amigos, o jardim, enfim. Depois você procura a história dele para ver. Mas Deus começa a dar sinais, ele começa a lutar, porque ele tem muito a perder humanamente. E isso é a gente. Isso resume cada um de nós. A gente é assim. A gente luta com Deus. Luta contra Deus, aliás. Deus, se a gente se deixar conduzir, Deus vai vencer. Mas se a gente fecha o nosso coração, Santo Agostinho teve uma hora que não teve jeito, não é? Mas antes, as aflições de Agostinho. É isso que nós vamos meditar hoje. De novo, a vida dele, depois você procura na internet, o padre já falou também várias vezes. Hoje a gente vai meditar das aflições de Agostinho para a conversão. Essas aflições são as nossas aflições de conversão. A primeira aflição é pelo vazio e insatisfação interior. O vazio que tem aqui dentro, a insatisfação, nada está bom. Mesmo quando a gente está curtindo a vida, está tudo sem dificuldade, há uma insatisfação no nosso coração. Aquilo gera uma aflição. Deus usa disso para nos fisgar. Mas como o padre falou, às vezes a pessoa não quer vir, porque ela às vezes tem muito para perder, ou ela está apegada ao pouco que ela tem. Agostinho diz assim então: estando eu distante de ti, as belezas do mundo não podiam me atrair, a menos que elas fossem em ti. As coisas que não existiam só podem ser amadas, e menos que sejam amadas em ti por ti. Olha agora: vi então que todas as coisas existentes são belas, mas quando as meditei, me tornei mais formoso todo que amei, pois então tu és a beleza de todas as coisas. Ele fala que ele era atraído pela beleza das coisas. Havia uma atração que ele tinha, por exemplo, as mulheres. Ele procurava essa beleza. Uma beleza que ele procurava na retórica. Retórica era um jeito bonito de falar em público ou de escrever. E isso sempre seduziu Agostinho. Ele vai ter como balizador disso um pensador da antiguidade, mais antigo que ele, chamado Cícero, que escrevia de modo belo. São Jerônimo também vai ser assim, vai gostar muito de olhar os textos de Cícero. E o que tem ali? Havia beleza na escrita, e ele procurava essa beleza. Ele procurava a beleza das coisas, e não quem fez a beleza, ou quem é a beleza. Então, o fato de ele ser atraído pela beleza da criação, da retórica, fez com que ele falasse assim: não pode ser Deus. Quando a primeira vez que ele ainda está duro, com dureza de coração, a primeira vez que ele pega a escritura para ler, ele acha bobo, porque ele estava acostumado com Cícero, com Platão, com essa turma. De repente ele pegou e falou: não, isso aí é coisa para minha mãe.
Mas de repente aparece, por exemplo, um bispo como Santo Ambrósio na vida dele, que pregava, usava dessa inteligência, usava dessa retórica, mas para as coisas de Deus. Aquilo já acendeu nele uma luzinha, dizendo assim: olha, é possível você alimentar esse desejo de beleza com as coisas de Deus. E aqui o que ele está falando no texto? Eu só percebi isso quando eu percebi que a beleza tinha um pai, tinha alguém que era belo antes, e minha alma tinha sede dessa beleza, e não das coisas criadas por aquele que é belo. A gente também passa por essa aflição nossa de vazio, de insatisfação, na nossa busca. Às vezes a gente está buscando paz, mas nas coisas, está buscando alegria, mas nas coisas, está buscando beleza, está buscando felicidade, está buscando nas coisas. Não, gente, naquele que fez essas coisas. Só que a gente às vezes não quer largar, e aí dá esse conflito, dá essa aflição. Segunda aflição do coração de Agostinho, e nossa, aflição pela busca frustradas em prazeres passageiros. Ele vivia assim, pelo prazer. Olha o que ele fala: amava as minhas vagas fantasias, era um amor tortuoso. Hoje em dia, né? Qualquer coisa tu vai falar: mas é amor, não é. É um amor tortuoso. Amar as coisas erradas, no fundo, não é amor. Porque só pretendia amar as coisas criadas, e se elas não existissem, nada fazia sentido. Fazia de conta que era, e nada mais me restava fazer, exceto, olha agora, arrastar-me por entre os amargos prazeres do mundo. Repara que é isso que faz com que a gente rasteje o medo de se lançar, o medo de deixar os prazeres. Quantos jovens, por exemplo, não se lançam na vocação sacerdotal porque pensam assim: não, mas eu quero, sabe, eu quero ter esposa, não é? Mas não a esposa pela esposa, é o que vocês entenderam, né? E aí não se lança. Quantas as vezes que Deus chama você para uma obra na paróquia, na comunidade, e também não se lança porque, não, mas eu tenho meu compromisso, eu tenho minha faculdade, eu tenho isso, aquilo, outro, eu não me lanço. Então eu fico me arrastando, vou me arrastando. E aí eu acho que estou fazendo coisa muito boa quando eu venho e cumpro simplesmente o preceito do final de semana, ou aguento a missa, ou isso, aquilo, outro. Quando Deus está gritando no nosso coração para a gente entregar mais e buscar algo que é maior. Quantas pessoas, por exemplo, que rifam o domingo por causa do prazer? Não, domingo é dia do churrasco, domingo é dia do descanso, domingo é dia do futebol, aquela coisa toda. A busca mundana do prazer das coisas aqui. E aí não adianta falar assim: mas eu tenho Deus no coração. Não tem, gente. Não tem, porque se Deus é de fato o grande amor da minha vida, tudo vai ter sentido a partir dele, tudo tem que ser feito a partir dele. Pode falar algo também. Por isso, os prazeres desse mundo, eles têm que estar ordenados para Deus. Não é pecado o prazer da alimentação, do sono, da sexualidade, desde que vivida sob a tutela de Deus. Mas você não estava assim. Você buscava a luxúria, o prazer desenfreado. E nós hoje vivemos numa sociedade, a palavra chique é hedonista, que busca o prazer a todo custo. Que nessa busca do prazer é mascarada a liberdade das pessoas, mas no fundo é uma escravidão. É mascarada
a liberdade das pessoas, mas no fundo a pessoa é transformada numa coisa. Vou dar um exemplo só. Às vezes aparece uma atriz lá num programa de televisão, coisa, uma cantora, vamos pegar uma cantora. Porque agora a mulher é livre, ela faz o que ela quiser, ela tem relação com quem ela quiser, porque ela é livre, e ninguém pode escravizar a mulher e tal, e coisa. Muito bem, o discurso é bonito. Só que depois alguém fala assim, agora essa atriz vai cantar. Ela começa a cantar, o câmera volta só a entrar no útero dela. Ela fica rebolando ali. Ela acabou de descompassar o discurso com a atitude, porque ali dançando, se rebolando, se esfregando, isso, aquilo, outro, ela se transformou em coisa, em objeto do prazer das pessoas. Essa coisificação das coisas faz com que a gente não veja a imagem e semelhança das pessoas. Quando está uma cantora dessas lá, por exemplo, na televisão rebolando, você lembra aquela imagem e semelhança de Deus? Você não lembra. Ou quando, por exemplo, na bebida, na comida, no sono, tudo vira a busca pelo prazer. E Deus atrapalha daí essa busca de prazer de muitos. Isso quando a pessoa já não escolheu viver o curtir a vida. Não, tem que curtir a vida é breve, e Deus nos fez para a gente curtir mesmo, tal coisa. Agostinho era assim, Francisco de Assis era assim. Mas quando ele começou a escutar Deus, começou uma briga. E daí para me largar? Não dá, eu tenho que largar. Pensa só, muito Agostinho, esse bater de Jesus no coração dele teve efeito. Ele escutou, ele acolheu. Mas pensa, quando chegarmos no céu, a gente vai ver que Deus bateu no coração de outros tantos que eram para ser maiores até que Santo Agostinho, mas que preferiram o prazer, que preferiram ficar na metódica, que preferiram deixar de lado essa santa inquietação. A aflição pela luta interna entre o mundo e a verdade, essa é outra coisa que nos inquieta. Porque, olha só, olha na vida do padre. É muito fácil um padre ser amado por todos. É só deixar todo mundo fazer o que quiser. O padre pode dizer, pode tudo mais, esse padre é legal. Mas se é verdade de Cristo, fica onde? Quando vai o padre, então, e fala verdades inconvenientes, aquilo causa. Quando você também usa das verdades do Evangelho, isso causa. Quando causa, a ideia de quem não aceita, a primeira ideia de quem não aceita é apedrejar. E aí, por muitas vezes, a gente não quer pagar esse preço. Então a gente sabe da verdade, mas não fala. Sabe da verdade, mas não explica ou não catequiza a pessoa e deixa por isso mesmo, como se o problema não fosse meu. Agostinho, ele desde essa busca, no fundo, do estudo dele, que ele teve desde a infância, no fundo era a busca de Deus, e no fundo era uma busca da verdade. Ele estava buscando a verdade. Só que a verdade do Evangelho ia incomodar muito. Ele não é um acadêmico, não é um homem das letras, um homem estudado. Como é que ele ia pegar e ia falar de Jesus, de Cristo? Pensa só, se naquela época já era assim, imagine agora. Outra que passou por isso foi Edith Stein, que quando ela vai ficar de secretária de um filósofo, esse filósofo começa a estudar São Tomás, ela começa a fazer o fichamento de São Tomás para esse filósofo. E aquilo começou a inquietar ela. Um dia ela fica presa por conta de uma chuva na casa de um professor, e aí entre os livros daquele professor, ela encontrou o livro da vida de Santa Teresa. E ela leu, e aí
ficar do jeito que eu estou, depois de tudo isso que aconteceu com a minha alma. E aí a grande conversão de Edith Stein. Mas ela era uma mulher acadêmica, era uma mulher de impacto, uma mulher de futuro. Quando ela pega e fala que ela virou católica, deu um rebuliço na academia. Muitos outros filósofos não quiseram pagar esse preço. Até hoje é assim. A busca da verdade incomoda. A busca da verdade tem que trazer no nosso coração humildade. A verdade é maior do que a gente. Quando então Agostinho percebeu que a verdade era maior que ele, eu tenho que me dobrar. Olha o que ele fala: eu estava dividido e rasgado dentro de mim por um conflito interno que não me deixava sair e seguir adiante, mas que me arrastava para baixo e me prendia no peso das coisas terrenas e me prendia nos louvores dos homens. Essa inquietação não me deixava chegar até ti. Olha, não é? Essa não se deixar, aliás, não deixar que a verdade nos vença é sinal do nosso orgulho espiritual, porque a gente fica preocupado com o que os outros vão pensar. Que o padre sempre fala, né? Muitos cristãos se tornaram cristão 007. Ninguém sabe que ele é cristão, ninguém sabe que ele vem na missa, ninguém sabe, porque ele não dá testemunho da verdade. Porque se ele fala da verdade, se ele fala de Jesus ao seu trabalho, na sua família, ele vai ser deixado de lado. Então eu fico na minha, e aí eu vou me arrastando como Agostinho. E Jesus vai dizer que a verdade nos liberta. A aflição pelo reconhecimento da sua própria fraqueza. Porque, olha que Agostinho percebe, que se eu tinha toda essa capacidade, toda essa inteligência, se as pessoas vinham me louvavam, se as pessoas me buscavam, se as pessoas vinham e queriam que eu desse aula, queriam que eu falasse, então o que criou nele isso sem Deus? Eu sou o cara. Então ele não via fraqueza nele, ele via fraqueza na sua mãe, nele não. Quando a gente não está sob a tutela de Deus, sob o olhar de Deus, certas virtudes, que às vezes são virtudes boas, fazem com que a gente se torne um soberbo. E o pior, às vezes um soberbo dentro da igreja. Olha aqui que Jesus falou no Evangelho dos fariseus, que já se achavam santos, já se achavam tudo salvo, tudo os caras. Agostinho era assim, mas ele ainda não estava na igreja. Mas às vezes na igreja pode acontecer isso também. A gente já se acha pronto. Ninguém está pronto. A prova que ninguém está pronto é a nossa fraqueza, as nossas fraquezas. E é por isso que você tem que olhar para você e perceber o quanto de fraqueza que tem aí. E essas fraquezas são também para a glória de Deus, para que a gente não cresça. Veja, São Paulo, lembra? Tem um espinho na minha carne, um anjo de Satanás que bate na minha cara. A gente não sabe o que era isso em São Paulo. E São Paulo fala assim para Deus: tira isso de mim. E Deus fala: basta-te a minha graça. Ou seja, talvez se Deus tirasse aquilo que atormentava São Paulo, que a gente não sabe o que é, ele ia ser o soberbo. O soberbo com as coisas de Deus, o que é pior. Olha o que diz Agostinho então: como sou pobre em amor, e não amei a vós pelas coisas criadas, mas as amei. É porque a minha alma é um caos cheio de desordens. Meu, se Agostinho está falando em cima de nós, é um caos, não é? Quando você tem sinceridade,
as confissões, ela é interessante diante disso, por causa disso, porque ele está conversando com Deus, não está conversando com a gente. Então ele sabe que ele não pode mentir, porque se ele mentir na escrita ali, ele está falando com Deus. Se ele mentir, Deus está sabendo que ele mentiu. Então ele rasga o coração dele e fala: Senhor, tu sabes que o meu coração é um caos, e você sabe que também você é um caos. Só que se não tiver Cristo, esse caos ele vira desespero. Mas se tem Cristo, esse caos vira esperança. Não, eu preciso mudar, só que eu vou mudar. Esse caos não vira também uma conformidade personal. Eu sou assim mesmo, nasci assim, vou morrer assim. Esse caos é essa luta interna que você tem de, ao mesmo tempo, ser que nem Pedro, de fazer grandes momentos de amor a Deus, e no instante seguinte fazer grande borrada. Mas o que a gente faz é assim. A gente acaba de ajudar lá o pobre, de rezar 5 horas lá no Santíssimo, de não sei o que, não sei o que, aí passou 5 minutos, a gente já está xingando o outro, julgando o outro. É assim, esse caos. Agora, esse caos sem Deus dá desespero. Esse caos em Deus dá esperança. Não, vou mudar, eu tenho que mudar. Ninguém aqui é santo, mas ninguém aqui está no inferno. Então, em meio desse caos, a graça vai te puxar. Você só se abre a essa graça. Basta-te a minha graça. A aflição de Agostinho pelo pecado e os desejos desordenados. Eu estava longe daquele meu Deus, longe da fonte da vida e de todas as fontes. Sentia-me faminto por alguma comida, não pela que não é senão um fantasma, mas meu coração estava vazio, e para o vácuo ele corria, minha chaga me levava para o precipício. Ontem o padre falava que entre as virtudes de uma mãe, segundo Santa Mônica, quem não viu, veja lá no YouTube, no Spotify, agora tem a dia também, veja. O padre pegou frase de Agostinho falando sobre Mônica. E tem uma hora que Santo Agostinho fala assim: minha mãe falou para mim não a juntar com essa moça. Minha mãe falou para mim. Minha mãe falou que essa moça não era temente a Deus, e que mais dia, menos dia, ela ia me arrastar para o pecado, ia me arrastar para longe de Deus. E depois ele faz assim. E isso que aconteceu. E não deu outro. Veja, tem tragédia espiritual na nossa vida que é bomba relógio, que é bomba programada, que a gente está vendo o que vai acontecer e deixa rolar até explodir. Só que o perigo é explodir e a gente se afastar de vez de Deus. Tem situações de pecado que você sabe que você não consegue controlar. E por que eu vou atiçar? Por que eu vou lá rondar aquele pecado? Por que eu não liberto de vez daquele pecado? Eu fico fazendo meio que jogo duplo, fico meio que fazendo, até aqui pode, até aqui dá, não sei o quê, e eu não rompo com esse pecado de vez. E isso faz com que, como o Agostinho falou aqui, haja algo que puxa essa pessoa, a pessoa não progride na vida espiritual. Deus a chama ou nos chama a dar passos e a gente está sempre ali na mesma pegada, sempre ali na mesma pegada. Veja, muita gente, para você entender isso, muita gente na vida espiritual acha que a busca de Deus no nosso coração é como se fosse carteira de serviço, sabe? Quando chegarmos lá diante de Deus, você vai apresentar a sua carteira de serviço. Olha aqui, eu servi 20 anos lá na Santa Isabel. Aí Deus vai mostrar o termômetro do amor. São necessários falar que nós vamos ser julgados pelo amor. Mas não esse amor mundano, mas o amor a Deus. E aí a gente vai ver que 20, 30, 40 anos
de carteira de serviço, o termômetro do amor só subiu um pouquinho, assim, ó. Porque eu fiquei patinando todo esse tempo, eu não dava passo. E de repente, o bom ladrão é o bom ladrão? 5 minutos, estourou no amor. Talvez, tem muita gente que a gente critica hoje que não está na igreja, que a conversão dele vai ser igual a de Santo Agostinho. Na hora que se converter, esse termômetro do amor vai estourar. E a gente, dentro da igreja, fica patinando, porque não abre mão daquilo que é a nossa riqueza. A aflição que eu tinha pela perda da paz interior, tudo isso vai dar a falta de paz interior. Veja, diferentemente do que as pessoas pensam, a paz não é ausência de guerra. Jesus é o princípio da paz. Jesus fala assim: eu vim trazer a espada, eu vim trazer o fogo sobre a terra. A paz, São Tomás vai falar, é o repouso naquilo que se ama. Quando você está naquilo que você ama, ali vai dar paz. Quando então eu não estou em Deus, vai dar inquietação. Muitas dessas nossas doenças atuais, elas já estavam lá atrás. Eles não sabiam o nome: depressão, ansiedade, já estavam lá atrás. Eles não sabiam o nome. Por exemplo, no romantismo, aquilo que eles tratam como melancolia é a depressão nossa hoje. Só que assim, a falta de paz, de estar em Deus, ela provoca, ela joga gasolina nisso. Padre, então quem está em depressão é porque falta de Deus? Não, mas a gasolina, joga gasolina em cima e aí a coisa fica pior. O pecado, a ausência de Deus, faz com que qualquer situação nossa, física, psíquica, espiritual, o demônio joga gasolina e ainda fica pior a situação. Agora, em Deus, você pode às vezes estar perseguido, você pode estar com uma enfermidade, você pode estar com uma conturbação, com uma melancolia, com uma depressão. Mas se você está em Deus, de alguma forma traz essa paz inquieta, essa paz do Evangelho, que não é de novo ausência de guerra. Se você pega, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, o diário dela, você vai ver uma pessoa que sofria desses combates com ela mesma. Muitos vão dizer quanto que ela tinha essa tendência a ser depressiva, a tendência a se ver incapaz. E de fato, gente, pensa só, aquela velhinha lá, não era uma Teresa de Calcutá? Uma velhinha, qual é a força que ela tinha diante dos poderosos do mundo? E Deus vai chamando ela para cada missão, uma missão mais difícil que a outra. E de repente ela chega num nível que até o mundo reconhece isso. Você sabe que a Madre Teresa de Calcutá ganhou o Prêmio Nobel da Paz. O mundo, que não era cristão, reconheceu o tanto que ela fez. Mas ela, quando olhava para ela, o que ela via? Ela via sem estudo, sem saúde, sem beleza. O inimigo vem rasteiro na nossa cabeça. Quem é você? Quem é você para pregar, por exemplo? Quem é você para coordenar? Quem é você para ir falar do Evangelho de alguém? Quem é você para isso, para aquilo outro? Ele vai colocando um monte de coisa para que a gente se feche e não faça o que tem que fazer. E aí dá esse conflito. O medo de Paulo foi esse. Paulo, depois que se converte, os apóstolos, as pessoas, os primeiros cristãos, melhor, eles começam a jogar na cara de Paulo: você perseguia a gente até agora. Esse foi o processo também de humilhação de Francisco. Esse foi o processo de humilhação também de Agostinho. E por que a gente não quer passar isso? De Moisés também.
Moisés estava lá, criado pela mulher do faraó, pela irmã do faraó. Estava na riqueza, estava ali, não sei o que, papapá. De repente ele vê um faraó, um egípcio, brigando lá com um hebreu. Ele vai lá e matou o egípcio, fugiu, largou a riqueza que ele tinha lá, fugiu. Atravessa o deserto, encontra Jetro dá uma oportunidade para ele prospera, ele casa com o filho de Jetro, ele tem um filho que chama Gerson, ele começa a ter dinheiro, ter coisas, daqui a pouco Deus fala assim para ele: agora você vai voltar lá, aonde você foi burrada, você vai voltar lá e vai libertar meu povo. Qual é a primeira coisa que a turma falou para ele? Quem é você, cabra? A primeira coisa que falaram: meu, a gente sabe que você saiu fugido daqui. E a gente tem esse medinho. E aí dá inquietação, porque daí nós não cumprimos a nossa vocação. Olha o que ele fala: o fato daqueles prazeres me torturarem agora é ainda mais uma aflição dolorosa. Eu tinha perdido a minha paz, a minha segurança e a minha esperança. Olha agora, os meus amigos agora se tornaram os meus inimigos. Lembra que Jesus fala: quem quiser me seguir vai ter que perder? A gente não quer perder certas amizades, certos ambientes, certas práticas. Agostinho percebeu que os amigos dele eram seu inimigo. Por quê? Porque eles puxavam ele para a bagunça. Então aqueles que eram meus amigos agora me tornaram meus inimigos. Então eu tenho que romper com isso. Eu não é inimigo aqui de querer o mal para o outro, mas é preciso romper com ele, porque é um ciclo. Eles vão me puxar para baixo de novo. Os meus desejos eram inimigos da minha sede. A opinião pública, olha agora, a opinião pública que antes me protegia, tornou-se para mim um peso. Viu? Esse aí não é Agostinho que falava contra o Evangelho, que isso, aquilo outro. Agora ele vai se tornar monge. A primeira ideia dele era se tornar monge. Vai se tornar padre, bispo, o que é esse cara? Né? Mas já falou, né? Às vezes Deus manda ele em cada cruzeiro. Já falei já, né? Vocês pensam que Padre é assim, caminho, não sei o quê, vocês não sabem de nada. Tem uns lugares que eu vou assim, ó, que eu fico pensando: ai, essa pessoa aí me conhece. Eu já falei já, né? Que uma professora, eu encontrei com a professora da Candelária, ela falou assim: eu não acredito que você é padre, eu não estou acreditando que você é padre. Mas isso também fez com que a gente baixe a nossa bola, né? A gente se lembre de quem a gente era. E aqui você já viu também, olha só, olha a mudança do Agostinho. Mas já contou essa história, agora eu vou falar de novo. O Agostinho fazendo a adoração do Santíssimo, e aí chegou uma piriguete que ele tinha pego, não é? Lembra que eu falei que Deus manda a gente nos lugares, como mandou Moisés? Então, Agostinho, ela ficou importunando, ele pegou, levantou e estava vazando, estava indo embora. Ela foi correndo assim e puxou ele. Agostinho, você não lembra de mim? É assim que fala, né? Eu sou aquela. Mas ele teve a coragem de dizer: mas eu não sou mais aquele. Eu não sou mais aquele. Pague o preço. Pague o preço por Deus. E tudo isso, quando ele se vence, se deixa ser vencido por Deus, aí tem essa oração belíssima: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde eu te amei. Olha só ele falando que Deus insistia, aí eu demorando. E se não desse mais tempo, né? 30 anos estive longe de Deus, mas durante esse tempo algo se movia dentro do meu
Eu era inquieto, olha só. Eu estava aflito. Alguém que buscava a felicidade, mas buscava e não achava. Vou repetir. Será que eu não estou assim? Alguém que buscava a felicidade, mas não achava. Mas tu te compadecesses de mim, e tudo mudou, porque tu me deixastes conhecer-te. Veja que é uma bondade de Deus. Tu me deixastes conhecer-te. Não é mérito, é bondade dele. Entrei no meu íntimo sob a tua guia e consegui, porque tu te fizestes meu auxílio. Ele percebe que é Deus que puxou ele. Tu estavas dentro de mim e eu fora. Olha que coisa isso. Aquilo que popularmente a gente fala assim, né? Que a gente pode estar longe de Deus, mas Deus nunca está longe da gente. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Tu estavas dentro de mim e eu fora. Eis que estava dentro e eu fora. Olha agora. Segurava-me longe de ti as coisas, mas que elas não existiam se não fosse por ti. Estava comigo e eu não estava contigo. Mas tu me chamastes, clamaste por mim. Teu grito rompeu minha surdez. Presta atenção que Deus grita para que a gente escute Ele. Deus grita para que a gente preste atenção nele. Deus faz de tudo. Ninguém vai poder falar que não se salvou porque não tinha alimentos. Porque Deus vai fazer de tudo para que você o escute. Brilhaste e resplandeceste sobre mim. Afugentaste a minha cegueira. Exalaste teu perfume e eu respirei a plenos pulmões. Agora eu suspiro por ti. Meus irmãos, vocês, eu e você, a gente se diz convertido. Ah, para conversando, mas a gente está aqui, a gente é, né? Será que a gente suspira por Deus? Suspira por Deus. Agora eu suspiro por ti, eu anseio por ti. Provei-te e agora tenho fome e tenho sede de ti. Tocaste-me e agora ardo, queimo por tua paz. E agora, Senhor, só amo a ti, só sigo a ti, só busco a ti, só ardo de amor por ti. Porque Agostinho, ele é tão assim, como o padre falou, o povo gosta tanto, apesar por causa disso, né? Porque ele consegue colocar no papel aquilo que está no nosso coração, as nossas tramóias, as nossas lutas, a nossa inquietação, mas também consegue colocar no papel os nossos desejos em relação a Deus. Por isso, gente, muito mais do que ser um intelectual da teologia, da filosofia de Santo Agostinho, que a gente deve ter, a gente precisa buscar um coração inflamado, como Agostinho. Veja, não importa a situação que você esteja, que você viveu, você não pecou mais que Santo Agostinho. Você não pecou mais do que São Francisco de Assis. Não importa se seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa está longe de Deus. Ele não pecou mais que Agostinho, ele não pecou mais que São Francisco. E olha que eles viraram. Agora falta a nossa parte de escutá-lo, de deixar ser moldado por ele. O quanto que falta, por exemplo, na nossa vida sacerdotal, de padres que têm um coração de Agostinho. Você já pensou? Se eu e o padre Wellington, por exemplo, tivéssemos metade desse coração inflamado de Santo Agostinho, como que seria essa palavra? Você já pensou como que seria a sua família se você também tivesse metade do coração de Agostinho, pegando fogo de amor por Deus? Não importa o que você fez, você já não pode ser mais aquele. Sentados ainda, canto.